Inequações modulares. Nesse vídeo, a gente vai aprender a resolver inequações parecidas com essa, onde existe a figura do módulo. O módulo de um número é o valor absoluto dele, né? Assim, quando é que o módulo de um número é menor do que 7? É um número pequeno, né? Porque é menor, estamos falando do 0, do 1, do 5. Ou então, se ele for negativo, ele não pode ser muito negativo, não pode ter um menos 20, né? Porque o módulo de menos 20 vai ser 20, que é bem maior do que 7. Então a gente está falando do menos 1, do menos 3, do menos 5, do menos 6. Esse jeito de raciocinar intuitivo pode ser interessante, mas é melhor a gente partir para uma coisa mais organizada, mais metódica. Da mesma maneira, o modo como a gente entende a própria função módulo também tem que ser um pouquinho mais formal. Vamos lembrar o que é o módulo. O módulo de um número, a gente aprende lá no ensino médio que trata-se de ignorar o sinal, assim que a gente aprende lá na infância. O módulo de menos 2, a gente joga fora o sinal de menos, fica 2. E o módulo de 5 já não tem sinal mesmo, fica 5. Não é legal ver dessa maneira apenas. Não que esteja errado, mas é que não ajuda a organizar o raciocínio. Vamos ver o que acontece com essa ideia de ignorar o sinal. Ignorar sinal não é uma operação matemática, certo? Quando menos 2 vira 2, o que a gente está fazendo é multiplicar esse menos 2 por menos 1. Então, é assim que a gente define, de um jeito um pouquinho mais formal, a ideia do módulo. A função módulo, ela tem uma definição assim, em forma de chave, porque vão ser duas hipóteses. Quando o x é maior ou igual que zero, o módulo de x é o próprio x. Se o x é menor do que zero, aí o módulo de x é igual a menos x, que foi o que aconteceu, né? O menos 2 é menor do que zero, então o módulo de menos 2 é menos menos 2, que dá 2. E aí, como é que a gente usa isso para entender o problema da função módulo? A gente se organiza pelas duas hipóteses. Então, primeira hipótese, o x é maior ou igual a zero. Aqui está a nossa inequação, módulo de x menor do que 7. Só que nessa hipótese de que x é maior ou igual que zero, a gente pode substituir o módulo de x por x. Porque quando x é maior ou igual que zero, o módulo de x é igual a x. E aí a gente saiu de uma inequação modular e caiu numa inequação normal, né? Simples. Que no caso ele é tão simples que já até acabou, né? Porém, nesse primeiro pedaço da resposta, não vai ser só o x menor do que 7. É isso e a hipótese. Né? Não é qualquer número menor do que 7. Né? Além disso, ele também tem que obedecer a hipótese que foi feita. Então, a resposta 1, digamos assim, é x maior ou igual que 0 e x menor do que 7. Que dá esse intervalinho ali entre 0 e 7. Ou a outra hipótese. De novo, a gente coloca aqui a nossa inequação. Só que nessa outra hipótese de que o x é menor do que 0, obedecendo a definição, a gente vai substituir o módulo de x por menos x. Então agora a gente tem menos x menor que 7. Que também não é mais uma inequação modular, é uma inequação normal. Como é que a gente resolve isso? A gente multiplica por menos 1. Lembrando que em inequação é muito importante sempre atentar para inverter o sentido da desigualdade quando a gente multiplica por menos 1. Né? Então, o menor virou maior. Mas é isso, x maior do que menos 7. E a hipótese que foi feita. Então, ele tem que ser menor do que 0 e maior do que menos 7. Vai dar esse intervalinho aí. E qual é a resposta final da inequação? A gente junta os dois pedacinhos. É uma ideia tradicional de que o e está associado à interseção e o ou à união. Né? Então a gente vai unir esses dois intervalinhos. Acaba dando esse intervalo direto aí entre o menos 7 e o 7. Né? Como o zero está fechado no primeiro intervalo, né, entre 0 e 7,
ele faz parte também. Então vai direto, do menos 7 até o 7. Visualmente fica assim, né? Qualquer número entre menos 7 e 7 atende à inequação. Fica aberto nesse caso porque é estritamente menor, né? Por que eu coloquei agora uma propriedade 1 aí? Porque isso que a gente fez com o 7, a gente poderia fazer com qualquer outro número, o raciocínio ia ser o mesmo, né? Se fosse módulo de x menor do que 3, ia ser a mesma coisa, só que ia ser com 3. E, em geral, quando o módulo de x é menor do que um certo número a qualquer, o a não negativo, né? Porque o módulo nunca vai ser negativo. Se for isso, a resposta é conjunto vazio, não tem solução. Nenhum x é tal que o módulo de x é menor do que o número negativo. Mas, por um valor qualquer de a, não negativo, o módulo de x ser menor do que a equivale a x estar entre menos a e a. Por que essas propriedades são úteis? Porque, sabendo as propriedades, a gente não precisa fazer aquele raciocínio todo. A gente já usa direto a propriedade. Aqui a gente vai enfatizar duas propriedades. A primeira foi aquela, agora eu vou botar direto aqui uma segunda que eu não vou deduzir, digamos. Não vou explicar, não. Mas era só resolver a equação passo a passo, igual a gente fez com o anterior, e ia chegar nessa mesma ideia aí. Essa segunda propriedade é para o maior. Então agora o módulo de x ser maior ou igual que 2, vai ser resolvido diretamente com o uso dessa propriedade. É como se ela fosse o complemento da anterior, né? Se o módulo tem que ser grande, vamos dizer assim, tem que ser maior do que um certo número, então, ou é um número maior do que, ou x é maior do que esse número, por exemplo, 3, 7, 21, ou ele é negativo, mas é menor, é mais para a esquerda do menos a. Pode servir ali o menos 10, o menos 100, qualquer número muito negativo ou muito positivo vai atender. Então você abre, né, para os dois lados e deixa de fora o recheio. Nesse caso, até como o nosso exemplo é com maior ou igual, eu coloquei a versão dessa propriedade com maior ou igual. E a bolinha fica fechada. E aí, como é que a gente resolve? A gente reescreve a propriedade direto, só que substituindo a por 2. Nesse caso, como é muito simples, já acabou. O módulo de x ser maior ou igual que 2 nos leva a x ser menor ou igual que menos 2 ou x maior ou igual que 2. Acabou. É direto assim. Então, essas são as duas propriedades. Quando o módulo de x é menor do que um certo a e quando o módulo de x é maior do que um certo a. No menor, ele fica entre o menos a e o a, e no maior, ele fica ou muito antes do menos a ou muito depois do a. Se for menor ou igual, maior ou igual, você só adapta colocando o igual, mas a propriedade em essência continua a mesma. Aqui, num caso, a bolinha fica aberta, no outro fica fechada. Agora vamos ver mais alguns exercícios que não são tão diretos assim, que ainda tem que fazer alguma coisinha. Aqui o módulo de x menos 1 é maior ou igual que 4. Maior a gente vai usar a propriedade 2. Então é com essa propriedade aqui que a gente vai trabalhar. E aqui a gente tem que ter um pouquinho de imaginação ao ler a propriedade, entender que o que está ali, o x, não é o x da inequação, é um símbolo do recheio do módulo. Da mesma maneira que o A é o símbolo do que está ali do outro lado da desigualdade. O que a gente faz? A gente vai substituir ali dentro do módulo, na parte laranjinha, todo o recheio, que é o x menos 1. Isso que apareceu agora é simplesmente o que está escrito em cima, só que colocando x menos 1 no lugar do x genérico da propriedade. E também substituir o a por 4. Né? Então agora, com essas substituições,
a gente já está preparado para usar a propriedade 2 para resolver o problema. Vai ver que é direto. O que a gente tem aqui? Ou o x menos 1 menor ou igual que menos 4, e aí a gente resolve essa inequação. Aqui a gente passa o menos 1 para o outro lado, resolve e deu isso. X menor ou igual que menos 3. E aí a gente vai e resolve a outra inequação também. X menos 1 maior ou igual que 4. Também a mesma coisa, passa 1 para o outro lado e dá x maior ou igual que 5. Resposta final. X menor ou igual que menos 3 ou x maior ou igual que 5. Pronto, assim. Todo mundo que está antes do menos 3 ou então que está depois do 5. Agora, esse caso, ele também tem um detalhe diferente. Além do recheio do módulo não ser tão simples quanto um x puro, tem um 3x menos 2 ali, o a também está complicado, né? Não é só um número, é o x mais 1 que está ali. Como é que a gente lida com essa situação? Primeiro, vamos observar que é menor, né? Então é a propriedade 1. Essa é a propriedade. E a gente vai substituir a parte laranja, todo o miolo ali do módulo, que é 3x menos 2, a gente vai colocar ali no xzinho que está laranja. E da mesma maneira, o azinho azul a gente vai substituir pelo x mais 1 todo. Quem está fazendo o papel de a nessa inequação é essa expressão x mais 1. Isso que apareceu aí é apenas a propriedade reescrita com as devidas substituições. O módulo de 3x menos 2 ser menor do que x mais 1 equivale a menos x mais 1 ser menor do que 3x menos 2 e também menor do que x mais 1. Aqui a gente tem duas inequações. Tem essa aqui e tem essa aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai resolver uma de cada vez. Aqui numa ideia de e, né, de interseção. Então vai ter que respeitar as duas ao mesmo tempo. Vou resolver aqui a primeira sem detalhar muito, porque isso aqui é só uma inequação normal, né? Aqui esse vídeo é mais para a gente ver os detalhes da inequação modular, mas inequações em geral não vamos gastar tanto tempo nisso. Então aqui a gente resolve e deu x maior do que 1/4. A segunda inequação, vê que eu só peguei o pedacinho 2 ali e botei aqui, ó, reescrevi 3x menos 2 menor do que x mais 1. É o que está ali no pedacinho 2. A gente resolve e dá isso, x menor do que 3 sobre 2. Então a gente precisa que o x seja maior do que 1/4 e menor do que 3 sobre 2. Essa é a resposta final. 1/4 dá 0,25 e 3 sobre 2 dá 1,5. Visualmente, é assim, né? O x está entre o 0,25 e o 1,5. Bom, essas são as duas principais propriedades. O módulo de uma certa variável ou expressão x ser menor do que um certo a ou maior também. Com essas duas propriedades, você consegue resolver várias inequações modulares com muita facilidade, sem ter que fazer muitas contas, nem raciocinar muito, sem correr o risco de se perder, às vezes, na resolução do problema. Obrigado, espero que tenha entendido bem. Existem outras propriedades de módulo, talvez a gente faça outros vídeos mostrando inequações modulares mais complicadas que precisam usar outras propriedades que também são um pouquinho mais complicadas. Mas o espírito da coisa basicamente é esse. Inequação modular, você faz com calma, usa propriedades e no fim das contas cai numa inequação tradicional que você resolve do jeito de sempre.